Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pod Dente. Eu me chamo Ana Júlia, sou estudante de odontologia do terceiro semestre. Hoje o assunto são AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, e a ligação deles com a odontologia. Para isso, temos uma convidada especial, a doutora Luísa Ramos, que no final do podcast vai responder uma série de perguntas num bate-papo muito legal, para ajudar tanto nós quanto vocês aí de casa. A seguir, as meninas que também participam do podcast vão se apresentar. E se você tem alguma dúvida, vem com a gente. Oi, gente. Meu nome é Marcela e eu sou aluna do curso de odontologia no terceiro período na Unisul Pedra Branca. Meu nome é Vanessa, eu sou acadêmica de odontologia e eu estou no quarto semestre. Meu nome é Larissa, eu faço odontologia e estou no terceiro semestre. Eu me chamo Maitê, faço odontologia e estou no terceiro semestre. Oi, meu nome é Andressa, eu também faço odontologia na Unisul da Pedra Branca e eu tô no terceiro semestre. Oi, meu nome é Júlia e eu estou no segundo semestre de odontologia na Unisul da Pedra Branca. Irei falar agora sobre os efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são aqueles anti-inflamatórios que muita gente usa para dor e para inflamação. Eles são eficazes, mas eles podem ter alguns efeitos colaterais que é bom a gente conhecer. Vamos nessa? Os anti-inflamatórios não esteroidais podem causar irritação no estômago? Sim, porque eles bloqueiam uma enzima que protege a mucosa gástrica. Então, se você sente alguma dor abdominal ou náuseas após usá-los, é normal. Mas em casos mais sérios, eles podem causar gastrite ou úlceras, especialmente para quem já tem esses problemas. Pode também causar efeitos renais ou alérgicos? Pode sim. O efeito prolongado pode afetar os rins, causando retenção de líquidos ou aumentar a pressão. Então, se você já tem problemas renais, todo cuidado é pouco. E para quem é alérgico, os anti-inflamatórios não esteroidais podem causar reações como urticária ou, em alguns casos raros, os broncoespasmos, especialmente em pessoas que são asmáticas. Alguns anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar o risco de infartos e derrames? Sim, e quem tem problemas cardíacos deve evitar o uso prolongado. Além disso, esses remédios podem interferir também na coagulação do sangue, o que pode complicar procedimentos odontológicos. Então, agora que a gente já tem uma base melhor, né, sobre o que é um AINE, eu acredito que seja bem importante a gente elucidar aos nossos ouvintes o que é a inflamação, né? Para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre o que esse medicamento ele está agindo. E eu acho, então, que é bem interessante a gente começar essa discussão falando sobre o tabu que existe em volta da inflamação, né? Porque, gente, a inflamação, ela é uma resposta natural do nosso corpo. Ela é uma defesa super importante que também pode causar muito desconforto, mas é natural do corpo. Então, quando a gente tá com algum tipo de lesão ou infecção, nosso corpo ele começa a enviar sinais para combater o problema. E aí esses sinais, eles acabam gerando aqueles sintomas clássicos da inflamação, né, que a gente conhece, que é a dor, o edema, o rubor, o calor, enfim. O que de fato está acontecendo por trás disso é que o corpo ele está tentando proteger e curar a área que está afetada. Né? O problema, ele vai de fato começar se essa inflamação vir a se tornar excessiva, né, prolongada e tal, porque aí sim ela pode causar danos e se transformar num problema muito maior. Então, eu acho que a importância de você controlar a inflamação é para ela não afetar ainda mais o nosso organismo, já que, a princípio, ela é aquilo que a gente falou, ela é só uma resposta do nosso corpo. Tá, existe um start para essa inflamação? Sim, tem sim. A resposta inflamatória, ela vai começar com a liberação de mediadores inflamatórios, né? E um dos principais mediadores aqui pra gente é o ácido araquidônico. Esse ácido ele é liberado lá das membranas das células quando ocorre alguma lesão ou infecção. E o ácido araquidônico ele é bem crucial porque ele é transformado em prostaglandinas pela ação de uma enzima que a gente conhece popularmente como COX, né? E aí, eu acho que, já que a gente está falando de COX, eu acho que é bem interessante a gente ressaltar que existem dois tipos principais, né? A COX-1, que ela está mais envolvida em funções básicas e protetoras, e a COX-2, que está mais associada aos processos inflamatórios, né? Então, alguns AINEs que a gente tem, eles vão agir de forma não seletiva, ou seja, eles vão bloquear ambas as COX, né? Enquanto outros, eles são seletivos ou para COX-1 ou para COX-2. E eu acho que esse assunto de AINEs, né, de COX é bem importante porque ele determina escolhas lá na frente, né?
Mas aí, voltando, aquelas prostaglandinas, elas são as grandes responsáveis pelos sintomas da inflamação, né? Então, eu acredito que é justamente no controle delas que a gente pode trazer um alívio para o nosso paciente. Então, é aí que entra os AINES? Exato, porque esses medicamentos, eles atuam justamente na COX, né? Bloqueando a produção de prostaglandinas. Então, assim, quando a gente administra um AINE, ele vai agir como um antagonista competitivo, ou seja, ele vai se ligar ao sítio ativo da COX, bloqueando a ação do ácido araquidônico. E aí, por consequência, ele acaba impedindo a conversão do ácido em prostaglandina, né? E aí, tudo isso faz com que o processo inflamatório ele seja reduzido. Porque com a menor quantidade de prostaglandinas circulantes, a dor e o edema vão diminuir e a febre também acaba cedendo. E aí, tudo isso contribuir para um processo de melhora do paciente. Então, seguindo e dando continuidade, agora que já entendemos um pouquinho melhor e mais claramente o que são os anti-inflamatórios não esteroidais e como eles agem no nosso corpo, como muito bem explicado pela Larissa e pela Marcela, podemos seguir com o tópico essencial para a prática clínica e para a segurança do paciente, que é a anamnese. Os profissionais cirurgiões dentistas, ao longo de suas carreiras, têm como missão primária prevenir, diagnosticar e tratar tanto patologias bucais quanto realizar tratamentos preventivos e eletivos. E para que eles possam fazer isso de uma forma eficaz, é fundamental que o dentista combine um conhecimento mais técnico, como a farmacologia, com uma abordagem individualizada para cada paciente. E o meio por onde ele pode fazer isso, unindo esses dois aspectos, é pela anamnese, que é o primeiro passo em qualquer consulta odontológica e é a chave para um diagnóstico correto. Portanto, o dentista deve sempre ouvir atentamente e explorar os aspectos importantes da vida do paciente, como um histórico familiar, doenças crônicas, medicamentos em uso e possíveis alergias. E claro, tudo isso é sempre complementado por um exame físico detalhado da cavidade oral, onde o dentista pode observar sinais que nem sempre são mencionados ou sequer percebidos pelo paciente. E isso é importante porque algumas condições podem passar despercebidas se o paciente não relatar, como problemas periodontais ou cáries, que muitas vezes não são percebidos até que estejam mais avançados. Contudo, a farmacologia entra como uma ferramenta crucial no momento do tratamento. Quando o diagnóstico está estabelecido, o próximo passo é decidir qual medicamento é o mais adequado para iniciar-se uma terapêutica medicamentosa. Isso envolve considerar fatores como histórico médico do paciente, incluindo doenças como cardiopatias, diabetes, problemas renais e entre outros. Com isso, o dentista precisa estar sempre atento a interações medicamentosas e contraindicações que podem influenciar na escolha do fármaco. Podemos ilustrar isso falando sobre pacientes com asma. Por exemplo, quais os cuidados que o dentista deve ter? Pacientes com asma precisam de uma atenção especial ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Esses medicamentos podem agravar os sintomas da asma, pois eles inibem mediadores que ajudam na broncodilatação, podendo causar uma broncoconstrição, que é a redução da passagem de ar pelas vias respiratórias. Por isso, é fundamental que o dentista tenha conhecimento sobre o histórico do paciente e quais medicamentos devem ser evitados. E agora falando sobre o uso geral dos anti-inflamatórios, ao prescrever, o dentista precisa sempre informar algumas informações importantes para o paciente, como armazená-los corretamente, que seria em locais secos, arejados e longe da luz. E além disso, é importante que o paciente nunca tome o medicamento com líquidos, como leite ou refrigerante, somente com água, pois isso pode interferir na absorção do fármaco. E uma dica crucial é que os medicamentos como ibuprofeno devem ser tomados cerca de 1 a 2 horas após a refeição, para evitar um desconforto estomacal. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante na odontologia, que são as interações medicamentosas com os anti-inflamatórios não esteroidais e como eles impactam nos tratamentos odontológicos, tá? Então, os AINs, eles são bastante utilizados com frequência nos consultórios para aliviar aquela dor pós-procedimento ou até mesmo para controlar inflamações de forma geral, tá? Eles têm propriedades analgésicas, antipiréticas, anti-inflamatórias, mas, como todo medicamento, eles não estão livres de algumas pegadinhas quando combinado com outros remédios. Então, se você é dentista ou é da área da saúde, tem que ficar ligado às interações, tá? Principalmente quando o paciente já está fazendo uso de outros medicamentos. E, é claro, uma anamnese muito bem feita é fundamental para evitar surpresinhas, tá bom? E agora, bora falar sobre algumas interações que podem ocorrer quando a pessoa está usando os AINs juntos com outros remédios. Então, os anticoagulantes
podem aumentar o risco de sangramento. Os antihipertensivos podem reduzir a eficácia e elevar a pressão arterial. Os antidiabéticos podem causar hipoglicemia e os corticoides aumentam o risco de problemas gastrointestinais. Entre outros que eu podia citar aqui para vocês, mas eu vou dar uma resumida, tá bom? Então, como dentista, a nossa missão é sempre garantir o tratamento seguro e eficaz, né, para os nossos pacientes. Então, sempre lembrar de fazer uma anamnese cuidadosa e super importante. Saber o que o paciente está usando e conversar sobre as possíveis interações nos ajuda a evitar complicações e garante cuidado de qualidade, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem atentos às interações medicamentosas, porque o nosso trabalho é oferecer o melhor para os nossos pacientes e sempre com muita atenção e segurança. Bom, é muito importante escolher o AINE correto com muito cuidado, porque ele tem a eficácia muito semelhante entre si. Então, tem que levar em consideração fatores como toxicidade, praticidade para o paciente, custo e, claro, a experiência clínica. Um dos AINEs mais prescritos pelos cirurgiões dentistas é a nimesulida, onde ela tem ótimos efeitos anti-inflamatórios. E o que diferencia a nimesulida entre os outros AINEs é que ela atua em vários tipos de célula, o que potencializa o seu efeito anti-inflamatório. Os AINEs, eles não são conhecidos só no mundo odontológico, eles são conhecidos no mundo inteiro. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas fazem o uso desse medicamento, e o pior de tudo é que eles fazem sem o uso de receita médica, o que é um grande problema, porque esses medicamentos também podem trazer riscos sérios à saúde. Como o uso excessivo ou o uso incorreto desses AINEs, eles podem provocar problemas como gastrointestinais, hepáticos, renais, vasculares e até cardíacos, onde podem trazer sintomas como dor de cabeça, confusão mental, hepatotoxicidade, em casos mais graves até alucinações. Por isso, ele se torna contraindicado para pessoas com asma, gestante, lactantes, e ele deve ter muito cuidado quando for utilizado em idosos com condições hepáticas e renais. Além de que a automedicação também é um fator que contribui muito para o uso excessivo desse medicamento. Para nos passar mais conhecimento sobre o assunto, convidamos a doutora Luísa Rames para um bate-papo de perguntas e respostas. Para iniciar as perguntas, gostaríamos de saber, primeiramente, o que são anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, os anti-inflamatórios não esteroidais, como o próprio nome já diz, eles não são derivados de esteroides. Eles têm uma estrutura química diferente. Os mais comuns que a gente usa aqui no consultório é o diclofenaco, ibuprofeno, e eles têm um mecanismo de ação diferente dos anti-inflamatórios esteroidais. Qual a diferença de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais? Uma das principais diferenças entre os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais fica na estrutura química, né? Que nos esteroidais eles têm esse composto que são os esteroides, que tem compostos lipídicos e 4 anéis da cadeia de carbono, enquanto os não esteroidais, eles não têm esteroides na composição, então eles têm outra composição química. Outra diferença também entre eles é no mecanismo de ação. Então, os não esteroidais, eles vão bloquear a COX-1 e 2, as prostaglandinas no caso, né? E os esteroidais, eles vão agir no sistema imunológico, inflamando de forma mais abrangente. Como os anti-inflamatórios não esteroidais agem no organismo? Bom, os AINEs eles vão agir inibindo a ação da COX-1 e COX-2, que fazem parte da produção de prostaglandinas. E isso a gente tem daí a diminuição de dor, febre, inflamação, por conta dessa inibição. Quais são os anti-inflamatórios não esteroidais mais utilizados na odontologia? Na odontologia, a gente utiliza muito no consultório dia a dia o ibuprofeno, né? Ele é o mais comum. Então, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Esperamos ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre os AINEs. Até a próxima!